Lembrando a todos que para fazer esse treinamento módulo 2, você já deve ter assistido o treinamento técnico TV módulo 1. Além disso, você tem que ter em mãos o manual de serviço. Lembrando a todos que esse treinamento é composto de 4 módulos, como o treinamento do módulo 1. Esse treinamento ele tem como objetivo informar a você sobre modificações e novidades tecnológicas em relação ao chassi BA5D, passando as dicas de reparo e para consertos de aparelhos. Bom, o que nós vamos passar nesse treinamento módulo 2? Nós iremos abordar 4 tópicos principais, que será circuitos de deflexão horizontal. Nós vamos ter também circuitos de deflexão vertical. Vamos comentar sobre correção de PIN, então sinal de EW, sinal de AFCP. E por último, nós vamos falar sobre linha de comunicação data e clock do Django. Circuitos de deflexão horizontal, o nosso conhecido pulso de HD, drive horizontal. Bom, vamos comentar um pouquinho então sobre o pulso de HD. O circuito da parte do oscilador horizontal, ele está no nosso IC301, conforme demarcado aqui com a estrela amarela. Então, esse circuito do oscilador horizontal está no Django, que nesse chassi é o CXA2155S. O pulso do horizontal, ele sai através do pino 34. Então, conforme eu vou demarcar aqui com a bolinha vermelha, 34. E a forma de onda é um pulso com uma forma de onda quadrada, de uma frequência de aproximadamente 15.750 Hz, e uma amplitude de pico a pico de 5 e poucos volts. Nesse caso aqui, na forma de onda que a gente anotou no osciloscópio, 5.88 volts. Então vocês podem verificar, a fórmula de onda é uma forma de onda quadrada. Então, conforme está destacando aqui em azul. Então, essa forma de onda só vai ser obtida após o IC Django, o nosso IC301, ele está alimentado corretamente e também com a linha de data e clock funcionando corretamente. Então, se ela estiver aterrada por algum outro motivo, curto na linha, ele não vai estar liberando aí o nosso pulso de HD. O pulso de HD proveniente lá do IC Django, o pino 34, ele chega na base do nosso transistor driver, o nosso Q501. Então esse pulso ele vai ser um sinal na base do Q501, isso aqui demarcado com a bolinha vermelha. Deixa eu até mudar aqui, né? Colocar num quadrado azul. Então, esse sinal que chega na base do transistor Q501, ele vai ser amplificado. Então, a gente vai ter sinal conforme eu vou demarcar aqui em vermelho. Esse sinal, essa forma de onda aqui embaixo. Então, é essa forma de onda que vai sair no coletor do nosso Q501. E depois vai lá para o transformador drive horizontal, onde ele vai ter um nível de tensão baixo, só que um nível de aqui, né, ele vai sair com um nível de corrente alto, para depois excitar a base do transistor de saída horizontal. Então vocês podem verificar, a gente tem aqui na base a forma de onda quadrada, com um valor de tensão pico a pico aproximadamente aí 2.62. Então ele é amplificado, né, na saída do coletor do Q501. Então a gente tem aí uma tensão de aproximadamente 248 volts pico a pico. Só que ele mantém a mesma frequência, né? A mesma frequência de aproximadamente aí 15.750 Hz. Bom, após passar pelo transformador do drive horizontal, então ele vai ter uma corrente bem alta para excitar aí o transistor Q502, que é o nosso transistor de saída horizontal. Então ele tem essa forma de onda que eu vou destacar agora em vermelho. Bom, através dessa forma de onda,
vocês podem verificar que o valor de tensão pico a pico ele diminuiu bastante, né? Ele saía lá do coletor do Q501 com uma amplitude mais ou menos 248 volts pico a pico. E ele chega na base do transistor saída horizontal com uma tensão de aproximadamente 25 volts. Quer dizer, realmente, né, o nível de tensão ele baixou para que o nível de corrente suba bastante para poder excitar aí a base do saída horizontal. Então aí no coletor do transistor Q502, saída horizontal, a gente vai encontrar forma de onda destacada em verde. Então a gente vai ter aí já conhecido pulso de saída horizontal aí de vocês. Agora, como é que a gente vai medir esse pulso de saída horizontal? Se a gente for medir em cima aqui do coletor do Q502, a amplitude dessa forma de onda ela vai ser muito alta, ela vai ser acima de 1000 volts pico a pico. Então essa forma de onda, de acordo com o manual de serviço, né, de aproximadamente aí 1200 volts pico a pico. Então é uma tensão muito elevada. Então como é que a gente faz para medir esse sinal do coletor do Q502? A gente vai medir entre os capacitores Q509 e Q527. Então a gente vai pegar entre esses pontos, né? Então conforme, deixa eu demarcar aqui com a estrela. Então nesses dois pontos, entre o Q509 e o Q527. Nesse ponto a gente vai pegar uma amostra com uma menor amplitude, só que com a mesma forma de onda. Então essa forma de onda que a gente encontra aqui, conforme eu destaquei já em verde, né? Então nesse caso a gente fez a medição entre esses capacitores e a amplitude que a gente encontrou foi de aproximadamente aí 572 volts pico a pico. Frequência de saída horizontal, é a nossa já conhecida, né, 15.750. Então nesse caso, nós pegamos aí entre os capacitores Q509 e Q527, mas se vocês quiserem, você também pode pegar, né, essa forma de onda entre o capacitor C527 e o capacitor C530. Então vocês vão verificar aí uma amplitude menor, né, uma amplitude menor que essa que a gente encontrou de 572 volts, só que a forma de onda é a mesma entre C527 e C510. Desculpa. Que o mais importante é vocês verificarem essa forma de onda, esse pulso aqui horizontal. Por quê? Quando vocês forem verificar essa forma de onda, destacado aqui com a bola vermelha, o sinal é... Então, se vocês encontrarem um ruído na parte inferior dessa forma de onda, deixa eu desenhar aqui então qualquer ruído que tiver aqui, né, nessas partes inferiores da forma de onda, pode ser algum defeito relacionado à parte dos diodos damper, que estão logo na saída, né, no coletor da saída horizontal, ou os próprios capacitores de largura. Também vocês podem encontrar problemas na parte superior da forma de onda. Vocês podem encontrar ruídos aqui na parte superior. Só desculpem que eu não sou um bom desenhista. Bom, se vocês encontrarem algum ruído aqui na parte superior, ele pode estar relacionado à carga da parte do horizontal. A carga, como assim carga? Algum problema do flyback, ou algum consumo elevado da parte das tensões, né, que o flyback gera. Por exemplo, saída vertical pode estar com defeito, aquelas tensões de mais 15, menos 15. O que mais que a gente pode encontrar de defeito? Próprio yoke com defeito, né? Algum spinning curto pode estar apresentando aí os fluidos conforme eu destaquei em verde. Então, conforme eu estou destacando em azul agora. Então, para finalizar, né, o que pode estar ocasionando aí a queima do transistor saída horizontal? Então, do transistor Q502.
pode estar ocasionando pode ser centelhamento de um flyback, passa térmica já ressecada, ou até mesmo a passa térmica quando vocês colocam em excesso, formando uma bolsa de ar, né, que a gente fala. Então não vai ter o contato correto, a dissipação correta entre o dissipador e o transistor saída horizontal, aquecendo mesmo, então ele vai acabar queimando. Falando já do dissipador, pode ser o próprio dissipador, né? Quando vocês apertam com o parafuso, então também não é para apertar muito, senão você vai espanar o mesmo. O que mais que a gente encontra de defeito? Pode ser o próprio transistor, né? Se vocês não colocarem transistor original Sony, ele queima após um determinado tempo. Nos televisores mais antigos a gente encontrava aí mau contato do pino 4 do transformadorzinho aí de saída horizontal. O que mais que a gente encontrava nos modelos mais antigos? A gente encontrava aí deficiência de terra, né? Deficiência aqui entre emissor e terra, ocasionando a queima do mesmo. Bom, acho que a maioria dos defeitos relacionados à queima de saída horizontal é isso. Então agora eu vou passar a vez agora para ele dar início à explicação da parte da deflexão vertical. Bom, dando continuidade aí no treinamento do módulo 2 do chassis BA5D, nós vamos comentar agora sobre os circuitos de deflexão vertical, ok? O circuito de deflexão vertical, mais conhecido aí como VD, né, pessoal? Esses novos Jangos, né, processadores de vídeo, no nosso caso aqui o IC301, que é o CXA2155, ele só vai liberar o sinal de VD, de driver vertical, quando o micro se comunicar com o Jango. Ou seja, no momento que você liga o aparelho, que o micro passa a funcionar, que liga a fonte, né, o Jango ele já vai liberar o sinal de HD. Então a gente já tem a parte de deflexão horizontal. Porém, o vertical está fechado, o vertical ainda não abriu. Ele só vai abrir depois que o microprocessador se comunicar através do barramento de data e clock com o Jango. Então, quando o Jango receber a permissão do microprocessador, aí sim ele libera o oscilador vertical, então a tela ela abre, né? Então a parte de vertical driver ela só funciona depois que o micro mandar um comando através de data e clock para abrir a deflexão vertical. Então, da mesma forma como o circuito horizontal, dentro do Jango do IC301 existe o oscilador vertical. E esse oscilador vertical, né, ele libera o sinal de VD, VDP no pino 28 e VDN no pino 29. Então é o conhecido VD+, e VD-, ok? Então ele vai liberar dois sinais. Esses sinais são sinais dente de serra, nós vamos ver mais adiante, né? E se um desses sinais faltar, o vertical ele pode permanecer fechado ou também pode deslocar a imagem metade para cima ou metade para baixo, depende de qual nível de falta de sinal que está acontecendo nesse Jango, ok? Às vezes você tem um sinal de uma determinada amplitude e o outro VD de uma amplitude um pouco mais baixa, então você pode ter um deslocamento ou para cima ou para baixo, né? Se faltar qualquer um desses sinais, faltar mesmo, estiver zerado, aí realmente o vertical não vai abrir, o televisor vai acionar por falta de deflexão vertical. Existem circuitos que vão estar monitorando o funcionamento do vertical, e qualquer irregularidade ele vai avisar ao microprocessador para desligar o aparelho, ok? Então vamos dar sequência aí, vamos ver como que são esses sinais.
Então tá aí, pessoal, a forma de onda VDP e a forma de onda VDN, ok? Então são dois sinais com formato de dente de serra, só que eles são defasados em 180 graus. Então nós temos ali, vocês podem notar, que temos uma tensão aproximadamente de 1,3 volts pico a pico para os dois sinais. Então os sinais têm a mesma amplitude, né? A mesma frequência, 60 Hz, que é a frequência do vertical, ok? Porém, os sinais eles estão defasados em 180 graus. Por que disso, né? Antigamente a gente só tinha um sinal de vertical, né? Só tinha lá o vertical driver e a gente tinha o aparelho funcionando normalmente. Por que então começou a lançar circuitos integrados que liberam dois sinais de vertical? Porque esses sinais eles são utilizados para melhoria da linearidade. Com a chegada das telas 16:9, né, começou a se perceber uma deficiência grande na linearidade da imagem. Então o que o pessoal fez? E também para melhoria em relação aos televisores de tela plana, né? Então com a chegada aí dos TVs 16:9, tela plana, houve-se a necessidade, acharam a necessidade de a gente melhorar a linearidade dos televisores, né? Na parte do circuito de vertical. Então por isso que agora os jungles, né, os processadores de vídeo que compõem o oscilador horizontal e vertical, eles trazem dois sinais, o VD+, e o VD-. Então, ele faz a linearidade da metade da tela para cima e outro da metade da tela para baixo. Então, você consegue melhorar, no caso, a linearidade. Você consegue uma linearidade melhor, né? A gente está desenhando aí ele trabalha metade da tela para cima e outro metade da tela para baixo. Então você consegue uma linearidade mais perfeita, ok? Por isso, dos dois sinais aí de VDP e VDN, ou VD+, e VD-, ok? Bom, esse sinal do oscilador vertical com as mesmas amplitudes, tanto do VD+, como o VD-, não pode ter diferença de amplitude, ele é enviado ao circuito de saída vertical. Então, no caso aí do chassi BA5D, o circuito de saída vertical, ele é composto pelo IC561, né? Esse está marcado aí com a bolinha vermelha, saída vertical, e são diferentes, esses integrados eles são diferentes, os modelos de 29 e 34 e 38 polegadas. Então, para o modelo de 29 polegadas, KB29 FS100 e FV300, utiliza o TDA 8172. E para os modelos 34 e 38 polegadas, né, na linha FS ou FV, utiliza o saída vertical STV 9379. Mas eu posso utilizar um no lugar do outro? Não, não pode, ok? Você pode fazer um teste, né? Muitas vezes você tem dúvidas, chega lá o televisor com saída vertical pifado, você quer fazer um teste, saber se é só a saída vertical, tudo bem, não tem problema. Mas você não pode deixar um integrado funcionando no lugar do outro, porque eles têm uma série de características diferentes. Características de temperatura, então o integrado não vai aguentar, ele vai estourar. Características diferentes em termos de corrente, né? Então não façam a substituição, não deixem um integrado de 29 no lugar de 34, nem de 34 no lugar do 29. Tomem muito cuidado com isso, ok? O funcionamento desses ICs, assim como as medidas de sinais, elas são iguais, independente do modelo do televisor ou do IC que está sendo utilizado, IC por 29 ou IC do 34 e 38, ok? Então, o que a gente explicar aqui para esse modelo, né,
que a gente está tomando como base o 29FS100, ele serve para os demais modelos também. Então vamos lá, pessoal. O sinal de VDP e VDN, ele vai chegar nos pinos 1 e no pino 7 do IC561. Então, são aí as duas estrelas aí amarelas que vocês estão vendo aí, ok? Então aí chega o sinal de driver vertical, tanto do VDP como do VDN, VDP mais e VDP menos. A alimentação para o funcionamento do IC de saída vertical, ela vem do playback. Então, para o saída vertical funcionar, a parte de horizontal tem que estar funcionando. Porque se o playback não estiver oscilando, né, o saída horizontal não estiver funcionando, você não tem geração de alimentação de mais 12 e menos 15 volts. Alimentação essa que é utilizada para alimentar o IC de saída vertical. Essa alimentação chega nos pinos 2 e no pino 4 do IC541, ok? Aí a estrelinha amarela, pino 2 e pino 4. Pino 2, tensão positiva, e pino 4, tensão negativa. Se por algum motivo o IC561 queimar ou a bobina defletora vertical entrar em curto ou fuga entre as espiras, você deve verificar sempre dois resistores. São resistores de valor baixo, é o R574 e o R563. Independente de modelo, pessoal, esses resistores, quando você pega o saída vertical queimado ou a bobina defletora queimada, né? Se por algum motivo circulou em cima desses resistores um excesso de corrente, eles podem ter tido o valor alterado. Então, em alguns chassis vocês vão achar o valor de 1.8, outros de 2.2, depende do chassi. Então você pega o exemplo, esse chassi que a gente está analisando, o resistor é de 1,8. Se ele alterar, não precisa ser para muito, se ele alterar para 2 ohms, 2,2, o que vai acontecer com a tela do televisor? Ele vai perder a altura, ok? Então você troca o IC561, aí você percebe que tem uma faixa preta na parte superior e uma faixa preta na parte inferior. Então está faltando altura. Então aí o que o técnico faz, né? Isso aí é problema de capacitor que está esgotado. Então substitui todos os capacitores aí que a gente está indicando aí com as setinhas, com as estrelinhas amarelas, né? Então esses capacitores aqui, o pessoal sai trocando todos esses capacitores eletrolíticos aqui, tá? E aí percebe que não resolve. Então aí deve ser então diodo. Então troca aí o diodo aí no pino 6, né? Então começa a se perder. Ou então entra no modo de serviço, vai lá no item V-Size, né? E tenta alterar o valor do dado, ver se a tela preenche, né? Se a tela completa. Aí ele percebe que preenche, mas ainda não ficou bom, ainda tem uma faixa escura em cima e embaixo. Por quê, pessoal? Isso aí é o ganho. O saída vertical nada mais é do que um amplificador, né? Então ele recebe um sinal no pino 1 e no pino 7 e ele vai liberar a saída aí no pino 5, né? Entendeu? Então, o que vai acontecer? O ganho, né? Você tem uma realimentação negativa e essa realimentação negativa é feita exatamente por esses resistores R574 e R576. Então, quando esses dois resistores alteram o valor para mais, você está mexendo no ganho do amplificador, ok? Então tem que tomar muito cuidado. Esses resistores devem ser medidos com um multímetro digital de preferência, né? Ele possa medir a precisão e o valor dele de 1.8, ok? Então tomem cuidado com isso. O sinal então amplificado, o sinal de vertical amplificado, que vai ser enviado à bobina de deflexão vertical, ele sai no pino 5 do IC561,
e nós vamos mostrar aí como que é essa forma de onda no próximo slide. Ok, pessoal? Então vocês têm aí a forma de onda do pino 5 do IC5601, que é esse quadrado aí em verde, essa forma de onda que está destacada pelo quadrado em verde. Então notem aí que a gente já tem um ganho considerável, né? A gente estava aí com um sinal de 1,32 volts pico a pico, e agora a gente está com 53 volts pico a pico. Frequência não mudou, 60 Hz, essa é a frequência do vertical, né? E nós temos aí a forma de onda, ok? Correspondente à saída do pino 5. Essa forma de onda, então, ela é enviada para a bobina de deflexão vertical, a forma de onda aí destacada no quadrado vermelho. Vocês notem aí que é essa forma de onda que vocês vão encontrar em cima da bobina de deflexão vertical, ok? Praticamente você só inverte aí como se diz, a forma de onda, ok? Amplitude e frequência não altera, ok? Bom, só mais uma coisa aí a salientar. Nós vamos retornar um pouquinho aí no slide anterior. Existe um defeito também que o pessoal às vezes apanha um pouquinho em torno do saída vertical, né? Muitas vezes chega um aparelho aí na oficina em que o saída vertical, né, o invólucro dele está estourado. Está faltando até um pedaço aí no meio do IC de saída vertical, né? Aí o que a gente faz, né? Retira o integrado, checa lá se está chegando o VD mais e VD menos, está tudo direitinho, não tem curto lá na bobina defletora, né? Horizontal com vertical. E aí a gente simplesmente troca a saída vertical, liga e ele estoura de novo na hora, tá? Olha, o que está acontecendo? Bom, pessoal, é muito importante vocês checarem o capacitor de boost, né? A gente vai estar destacando aí em amarelo, é esse capacitorzinho aí que vocês estão vendo aí, ok? Todos os televisores têm o capacitor de boost. Então o que acontece? Quando esse capacitor esgota, tá? Quando esse capacitor esgota, realmente a corrente interna no IC de saída vertical é tão alta que ele pode vir realmente a estourar. Então, antes de substituir um saída vertical que teve o invólucro estourado, arrebentado, está rachado ali integrado, dê sempre uma olhada nesse capacitor, ok? É o capacitor que está entre os pinos 3 e o pino 6 do saída vertical. Toma muito cuidado. Para esse modelo aí do KV29FS100, o capacitor é o C565, ok? Esse capacitor aí que a gente está destacando em amarelo. Então tomem bastante cuidado com isso, ok, pessoal? Capacitor e os dois resistores que trabalham, que mexem com o ganho do amplificador, né, do saída vertical propriamente dito, ok?